E as pessoas estão vendo isso, vocês são foda, vocês estão fazendo a diferença no debate público. Né? Recente a gente tava lá em Araguari, saímos à noite pra beber, fomos pra um barzinho. Cara, eu tava lá no barzinho de boa assim, eu vi várias pessoas chegando no Jones falando assim, mano, você quer o Jones? Eu não sou comunista não, mas, cara, eu curto pra caralho o que você fala. Ou, eu não sou marxista, mas eu tenho acompanhado você assim, cara, impressionante o jeito que você fala. Recente eu vi um react seu lá do Petri, do que rolou com o Petri. Né? O Petri falou, pô, velho, debate 20 contra 1, um comunista contra 20 patriota ali, e os patriotas não sabem falar nada do Brasil. Eu vou virar comunista, eu vou virar comunista de novo. Né? Então, assim, as pessoas estão depositando todas as fichas em vocês, e eu tenho muito medo disso, sabe? Eu tenho medo, assim, de acontecer alguma coisa fisicamente com o Jones, com você. Pode acontecer, Rodrigo, mas assim, nós não vamos fazer o processo que a gente deseja fazer sem assumir risco. Mas eu acho que a gente tem que começar a falar isso pras pessoas, sabe? Que não é só você, não é só o Jones, é todo mundo, cara. O Jones é a pessoa que tá falando, que tá representando, mas ele precisa muito mais das pessoas com ele, você precisa muito mais das pessoas com você do que essas pessoas precisam de vocês. E vai ser essencial lá na frente, cara. Eu acho que vai ser essencial, porque vai ficar pior, vai intensificar. Por enquanto a gente viu uma rede social caindo, por enquanto a gente vê alguns ataques pessoais chegando em Instagram, coisas do tipo, mas vai intensificar, porque tá incomodando. Tá incomodando. A única coisa que vocês têm é o conhecimento. Esse pessoal tem lobby, esse pessoal tem dinheiro, esse pessoal tem poder econômico. Olha o que eles fizeram com a Flipay, pô. Eles não cancelaram a Flipay 2 dias antes de acontecer, boicotaram o negócio, velho. Então, assim, eles têm todas as armas pra jogar de todas as formas. Amanhã eles podem começar a ferrar com a família de vocês, fazer várias outras coisas. E nessa hora, cara, não vai adiantar o conhecimento de vocês. Todo mundo vai precisar estar junto. Nessa hora vai precisar do Jones virar na rede social e falar, ó, tô tranquilo aqui, caiu, mas eu sei que vocês vão brigar por mim, que foi o que aconteceu, entendeu? É o que eu penso, assim, eu vi que você... Não, mas... Não, eu não concordo mesmo. Porque quando você fala que o Jones e que o professor precisa mais dessas pessoas do que as pessoas precisam deles, é inverter totalmente a lógica. Essas pessoas só vão existir enquanto o Jones estiver aqui e enquanto o professor Matos estiver. É o que eu acredito de verdade. Se a gente perde o símbolo que o Jones é e que o Matos vem sendo e vários outros, elas não vão existir, mano. Você entende que a carga pode ser pesada o quanto for pra eles, mas as pessoas precisam deles. Aí você tá procurando um salvador da pátria, velho. Não é isso. Eu vou concordar, é um infelizmente símbolo muito forte. É foda ser isso. É o que o Márcio... É foda ser isso. Mas alguém tem que ser. Eu vou concordar com o representante do agronegócio. E se você some... Não, é sério. Mas eu acho que as duas coisas... pra montar uma dupla sertaneja. Mas se apaga as pessoas que são os líderes, que têm coragem, que têm força e têm capacidade pra fazer, mano. Não pense que toda a reba, não é falando a reba desmerecendo ninguém, que elas vão conseguir fazer alguma coisa, não vão. Mas tu sabe, Robertinho... Aí eu já não concordo mais com o agronegócio. Mas, Robertinho, isso aí, na verdade, sem perceber, você tá falando uma discussão que, inclusive, tem muita teoria escrita sobre isso, que é aquela dicotomia entre quadros e base. Há esse debate dentro do movimento. Eu, por exemplo, acho que não há essa dicotomia, porque ambos são importantes. Né? A revolução, ela acontece enquanto movimento de massas. Mas esse movimento de massas, para se organizar, ele precisa de quadros. Então não há essa dicotomia. A gente precisa do povo, então eu concordo com o Rodrigão, mas a existência de quadros que vão liderar, que vão engajar, que vão inspirar, que vão ajudar a desenrolar a teoria, é fundamental. Então eu acho que é um vídeo que eu lancei essa semana, a gente precisa de todo mundo. Para fazer uma revolução de verdade, que é o que eu quero, o que Jones quer, e a gente quer inspirar outras pessoas a querer isso também, a gente vai precisar de todo mundo. Todo mundo quer, a classe trabalhadora. Não é todo mundo, pra mim, é classe trabalhadora. É essa parte que a gente tem que chegar. Ainda bem que vocês não precisam de mim, então. Que... Não, precisa, claro que precisa. O traidor da classe é fundamental. A gente precisa cooptar um setor do agronegócio pra tirar ele da contra-revolução, pô. Aí já vem tu e pro nosso lado. Mas ó, na última vez que eu tive lá, a gente conversou bastante, né, na conversa com o Cobora e na conversa com Elias, sobre o papel da liderança, né? No Brasil,
por influência muito forte, a partir dos anos 80, das perspectivas pós-modernas e por noções de esquerda autonomistas, antileninistas, a gente parou de debater a função, é isso, de quadros políticos, de lideranças, de intelectuais, e se criou uma certa demonização da ideia da importância dos intelectuais e da organização política na organização e na liderança política do povo trabalhador. E aí, ó, isso é o alarme do remédio, já vou tomar. E aí a gente precisa superar esse desvio basista, autonomista, que se formou no Brasil muito forte no bojo do crescimento do PT dos anos 80 em diante, e saber assim, o processo político precisa de quadros. Precisa de referências intelectuais, precisa de lideranças, precisa de pessoas, inclusive, que inspirem outras pessoas. Agora, o que a gente precisa debater é criar formas mais eficientes de controle pelas bases das lideranças políticas, das referências intelectuais, dos parlamentares e por aí vai. Porque o grande problema hoje é que num difuso pensamento autonomista antileninista, se difundiu uma cultura política que é muito comum, o faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, o que a gente já conversou várias vezes, o sujeito promete uma coisa num ano, 2 anos depois ele já tá fazendo outra, ninguém cobra, o sujeito promete uma coisa, depois você não pode cobrar, porque não pode criticar, porque nunca é momento de criticar, nunca é momento de cobrar. Então, a gente criou uma cultura política que aquela pessoa que assume uma projeção, ela em vários momentos se sente meio Deus, né? Ela não pode ser cobrada, ela não é responsiva às cobranças da base, e as próprias bases sociais meio que desaprenderam a cobrar, porque tem uma dificuldade de estabelecer a diferença entre a crítica, no sentido de corrigir comportamentos ou corrigir linha política, e a ação destrutiva. Humberto acabou de comentar que a gente vive apanhando na internet, veja o que mais tem, é gente que, vocês não são marxistas, vocês são revisionistas, vocês não sei o quê, e pega cortezinho. Mês passado, tinha uma galera que pegou um corte de um vídeo de Humberto. Era um corte de 22 segundos. Que era Humberto fazendo um debate sobre teoria da transição socialista, e que Humberto fala, a impressão que eu tenho é que os trotskistas acham que a propriedade privada tem que ser abolida. Aí, na frase seguinte, Humberto fala, abolida amanhã, cortaram amanhã. E aí Humberto desenvolve a reflexão sobre a temporalidade histórica da abolição total da propriedade privada na transição socialista, a propriedade privada dos meios de produção, né? Então a galera cortou isso, videozinho de 20 segundos, e ficou atacando Humberto, inclusive gente do meu próprio partido. E eu só olhando assim, pensando assim, porra galera, na moral, Humberto é o cara do nosso campo que mais contribuiu com o debate econômico, que mais contribuiu para a gente quebrar esses mitos neoliberais, dogmatismo, leituras erradas de auditoria da dívida cidadã, auditoria cidadã da dívida pública e por aí vai. Pô, você pode discordar do cara, você pode achar que ele tem leituras táticas equivocadas e tal e tal. Mas peraí, porra. Vamos fazer uma discordância. Ó, Humberto, eu acho que tá errado por isso, por isso, por isso, por isso. O que é que tu acha? Não pegar um negóciozinho de 22 segundos, tirar de um vídeo que acho que tem 1 hora, um bagulho desse, pra ficar malhando o cara. Então, veja, a gente tem um desafio. É reconstruir uma relação dialética entre bases e quadros, em que os quadros, como diria Mao Zedong, aprendam com as bases, que as bases aprendam com os quadros, numa relação de aprendizado dialética e de controle democrático entre um e outra, para a gente combater o cretinismo parlamentar, para a gente combater o basismo ingênuo e para a gente combater um certo cupulismo em que o dirigente se acostuma a fazer o que quer e não é cobrado de nada. Eu concordo. Boa. Mas o negócio é o seguinte... Viva a revolução, camarada! Eu concordo, mas ainda continuo mantendo minha tese, porque tem que ter um elemento principal. Eu entendo que não precisa... que um realmente é dependendo do outro. Mas eu não consigo enxergar, principalmente uma revolução sem o carregador da bandeira. Perfeito, só que o que você entende? O start tem que partir. E você pode ter milhares de pessoas engajadas no movimento. Sim, e não é sobre quem é importante, né? Porque sozinho não vai conseguir nunca. Mas quem é a coragem? Quem é o grito? Cara, o nome do livro, sabe, é desse cara. Por quê? Porque ele é o mais importante? Cara, talvez não, porque a importância é de todos. Mas sem demagogia,
O cara que foi à frente, ele teve uma relevância. Sabe? Ele tem relevância. Mas ele conseguiu essa relevância porque ele representava ideias que Sim, não ele eram só dele. Exato. É isso que Jones tentou colocar. O partido ele tem que ser superior ao quadro. Né? Numa relação dialética. Então, assim, ele vai liderar o processo, ele vai ter o nome dele no livro, enfim, tudo bem. Mas ele não tá ali representando um projeto pessoal. Entendo. Entende? Ele tá ali representando um projeto coletivo, né? Tá representando um projeto organizado no partido, ele representa ideias no partido. Por isso que a gente não pode imaginar que vai ter um salvador da pátria. Esse é o ponto, porque aí vira o personalismo. Eu tenho muita gente, quando fala em personalismo, eu sempre digo, gente, calma. Por quê? Porque a gente precisa de quadros, né? Porque ver um quadro se destacar, é personalismo. Não necessariamente. Quando é que vai ser esse personalismo? Quando aquele quadro não representa uma organização coletiva de luta. Quando ele representa só a si mesmo. Entende? E isso que não pode acontecer, na verdade.